Em nome de Deus, dou por aberta essa audiência pública do plurianual de 2018 a 2021. Dia 2 de 8 de 17, quarta-feira, às 19 horas, estava marcado, mas pelo tempo chuvoso, a gente aguardou um pouco mais para que a comunidade chegasse a tempo de participar. Com a permissão também do presidente, nós vamos para a sua presença. A referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e incentiva a participação popular no processo de discussão e elaboração do plano plurianual para o período de 2018 a 2021, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei de 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 44, de número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Passamos algumas informações sobre esta reunião, a de hoje. Haverá uma listagem para as inscrições daqueles que quiserem usar a palavra pelo prazo mínimo, pelo tempo máximo de 3 minutos, para apresentar as suas ideias ou que gostariam que fizesse parte do plano. Cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. A nossa assessoria estará passando após ser chamado e para fazer a inscrição. As entidades e as pessoas que quiserem apresentar sugestões da comissão, solicitamos que façam por escrito para o relator, para que ele possa enviá-las. Mas como essa reunião é gravada, a casa se dispõe também, quando forem apresentadas oralmente, a gente passar para o papel e chegar até as mãos do relator. As emendas são prerrogativas dos parlamentares e somente pode ser por eles ser apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas ao parlamentar ou relator da comissão, que é o relator dessa comissão, que é o vereador Clemente. As emendas poderão ser apresentadas até sexta-feira, dia 4 de agosto, pelos vereadores. Para fins didáticos, explicamos que o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para um período de 4 anos. Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Emendas ao PPA só poderão ser realizadas nas ações, projetos e atividades. As emendas que criem novos programas só poderão ser realizadas se possuírem diagnóstico do problema a ser resolvido, bem como a apresentação dos indicadores utilizados. Antes de passar a condução dos trabalhos ao vereador relator, vereador Clemente, eu solicito que a vereadora Suzana faça a leitura de um ofício recebido do Conselho de Saúde. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador, o Conselho Municipal de Saúde, Vossa Excelência, e no ensejo desta, vem informar que o plano plurianual que foi enviado ao Conselho Municipal de Saúde em 11 de setembro de 2017 e ainda aguarda parecer da Comissão de Controle Orçamentário e Financeiro. O Governo Municipal protocolou o projeto de lei 071 de 2017 em 30 de 6 de 2017, portanto, sem consultar o controle social exercido por esse Conselho. Considerando a grave situação financeira que o município está atravessando e que toda matéria que verse sobre o orçamento ou finanças relacionado ao Fundo Municipal de Saúde deve ser objeto de apreciação desse Conselho. Isso posto, solicito a Vossa Excelência um prazo de 30 dias para apreciação do PPA 2018-2021. Após a análise da comissão, executados os ajustes necessários e deliberado em reunião ordinária, será emitido a ata com apreciação.
Sem mais, para o momento, subscrevo. Renato Jorge Trindade Correia, presidente do Conselho Municipal. Oi? Não tem a sessão, nem do Conselho de Educação, já não pode pedir. Tá. Já foi entregue a este ofício e a comissão vai fazer a sua análise. Passo a condução dos trabalhos ao vereador Clemente para apresentar o plano plurianual. Excelentíssimo senhor vereador Wilson Brits, vereador Cabrito, que é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, cumprimento o presidente vereador Fernando Camargo, que se encontra conosco, cumprimentar o plenário que está conosco, o secretário Prudêncio, que está junto conosco. Quero também aqui, de forma muito especial, cumprimentar os funcionários desta casa, do qual tenho o maior respeito e conheço o grau de comprometimento que tem com a apreciação de todas as matérias que aqui são trabalhadas. Quero registrar também de que o conhecimento técnico profissional tem nos auxiliado muito por esses servidores que se dedicam da melhor maneira possível para que as coisas aconteçam da melhor forma e tenhamos todos o melhor resultado. Me incumbiu o presidente da comissão, o vereador Wilson Brits, de relatar o projeto de lei do plano plurianual. Para quem conhece esse assunto, nós soubemos da complexidade que é falar e trabalhar do orçamento público, especialmente no momento em que o Brasil enfrenta sérias dificuldades de ordem política e os seus reflexos na questão financeira, orçamentária, aonde vimos por parte do governo federal, e de certa forma isso se verticaliza, atingindo com as suas medidas, muitas vezes imprudentes, a minha avaliação, faço esta avaliação das medidas que o governo toma de forma imprudente, irresponsável, inclusive, e esses reflexos atingem os estados e, em consequência, atingem os municípios. Desta forma, nós vimos, não desta gestão, deste prefeito que aí está, mas sim de algumas gestões, não menos que duas, talvez, as dificuldades que se tem se agravando a cada vez mais. Como disse, da complexidade, quando se fala em orçamento e quando se fala em financeiro, são coisas distintas no sentido de que o orçamento prevê, e muitas vezes a questão real financeira não se alcança, até mesmo por previsões de arrecadação, e isso compromete, obviamente, a execução daquele planejamento que ali está, um planejamento orçamentário. Nós, de forma muito breve, resumimos de que o município tem hoje 16 destinação de recursos de seu orçamento que está definido, vamos trabalhar com números redondos, em torno de 250 milhões de reais. Este é o orçamento de Uruguaiana. Nós vimos também, para esclarecimento, de que aqueles que apresentam suas emendas, aquelas pessoas que assim destinaram, segmentos da sociedade, que assim entenderem o encaminhamento de suas emendas dentro desse projeto de lei, que, como disse o presidente, cabe até agora, sexta-feira, dia 4, encaminhar, pode ser a relatoria, obviamente, ou por qualquer um dos vereadores. Nós queremos lembrar de que isso não pode ser feito quando os programas, as ações são exclusivas de ações de competência dos municípios, dos estados da União, assim como nós temos exemplos da educação. Aquilo que é responsabilidade do município, na educação infantil, por exemplo, no ensino fundamental, nós ali não podemos estar fazendo determinadas intervenções tendo em vista as prerrogativas. Assim como no estado,
que o ensino também tem suas particularidades, que é de competência do Estado, o ensino médio e o ensino técnico, que também não podem sofrer emendas, uma vez que isso é prerrogativa destes. Nós estávamos conversando hoje com a assessoria da comissão e exemplificando o plano plurianual, nos baseando apenas no ano de 2018, para trazer dados, elementos, para que os senhores e as senhoras pudessem estar aqui conhecendo, e vou falar de maneira muito clara, sem termos técnicos, para que a gente possa compreender. Nós temos que entender que deste orçamento de aproximadamente 250 milhões, se for usar o valor real, seria R$ 249.964.937,80. Então vamos arredondar para 250 milhões. Nós precisamos conhecer que desse recurso, 16% disto é da folha de pagamento. Então, quando a gente consegue entender esse orçamento que se apresenta, nós precisamos conhecer a destinação de parte desses recursos, para que a gente entenda o que realmente sobra, é esta palavra, para que se aplique nessas ações, não aquelas, obviamente, que têm recursos vinculados. Nós temos aí por imposição da Constituição Federal, nós temos a destinação de 25%, Uruguaiana Lei Orgânica prevê 35%, mas isto já foi matéria apreciada pelo Poder Judiciário, e hoje se sabe que está aí definido em 25% dos recursos que são próprios de aplicação na educação. 15% também, assim definidos e determinados em lei, são da área de saúde. E o duodécimo, obviamente, aqui do Poder Legislativo, a destinação se dá em 6%. Então, nós teríamos 46% disto somente para essas finalidades que aqui citei. Depois disso, nós vimos que sobra, então, para o município aplicar nas suas demandas 53% desse orçamento. Voltamos a frisar que a folha envolve 16% desses recursos. Então, nós teremos no final, deduzido a folha, nós teríamos 37% desse valor para este projeto que aqui está, que tem as suas destinações. Nós temos aí, de maneira mais grosseira e rápida de analisar, retirado das 16 destinações, aí deduzido Câmara de Vereadores, Educação, a questão da saúde, nós teríamos 4 que nós tiraríamos disso, de maneira que nós pudéssemos fazer uma avaliação. Então, se nós pudéssemos pegar o restante e dividir esse valor de forma igual para cada secretaria, tirando a Secretaria de Educação, Saúde, a Câmara e de Administração, incluindo o gabinete do governo ali, e Progem, reserva de contingência, que é aquele valor que fica retido, geralmente o prefeito utiliza em casos como as enchentes, enfim, outras necessidades que haja, são elas eventuais, que não aquelas previstas. Nós temos aí, então, uma destinação de em torno de 3,08, daria isso, mais ou menos, para cada secretaria, se nós fôssemos dividir o bolo em partes iguais. O que seria isso, um montante de recursos com esse orçamento previsto? R$760 mil. Este é o recurso que existe para o restante das secretarias, para as 12 restantes. Nós teríamos 760 mil hoje. E aí nós conversamos e ainda conversamos sobre o que seria ainda se não houvesse os recursos vinculados, os recursos federais, estaduais, que têm destinação específica de aplicação. O município já está hoje com um decreto exarado pelo Poder Executivo de calamidade financeira. Não há como nós
inclusive esta casa, e eu tenho, de minha parte, conversado com os demais pares aqui, fazer apreciação de medidas que venham de encontro ao que é a manifestação do Poder Executivo, que disse para nós dessa maneira: nós não temos recurso nenhum, nós não podemos pagar nem aquilo que ficaram devendo, temos que honrar alguns compromissos que está lá, inclusive atrelado a ajustes e acordos judiciais, como eu presenciei o vereador Elton, acredito que estava aquele dia no Ministério Público do Trabalho, quando lá foi ajustado entre o município e as representações do funcionalismo um determinado valor que antes ficaria retido, se acordou, e esse valor deve ser primeiramente pago, destinado para esta despesa, e ainda cumprir a folha de pagamento, que hoje, até o dia de hoje, ainda, pelo que me consta, acho que ainda o município ainda não pagou, pelo que me consta. Então vejam, né, as dificuldades enfrentadas nessa questão. E por isso que nós aqui fizemos de uma maneira bem superficial, mas tentando exemplificar, porque, como disse no início, falar de questão orçamentária, falar da questão financeira do município detalhadamente e buscar ações por ações dentro dos programas, ela é bastante complexa. E dentro de todo esse trabalho que está aqui elaborado nesse projeto de lei, nós temos inúmeras ações que contam com esses recursos federais, estaduais, e que esses também não têm como fazer emendas. Eles têm destinação específica para aquela finalidade, que não nos cabe ali interferir. Nós também aqui falamos, nós anotamos aqui, que para alguns pode até parecer muito, mas pensem numa secretaria como a de Infraestrutura Urbana e Rural. Um pouco mais de R$300 mil por mês para atender asfalto, iluminação, conservação de manutenção de prédios públicos, praças, parques, cemitério, aquisição de máquinas, para o parque de máquinas, obviamente, para funcionar, coleta de lixo, que é os resíduos sólidos, conservação e manutenção de estradas do interior, e ainda as suas despesas fixas, né, que nós temos lá, como luz, telefone e outras despesas administrativas, que são elas ali para o funcionamento da própria secretaria. Então, eu quero dizer para os senhores que esta análise, essa conversa que a gente teve, e por isso grifei aqui da importância do trabalho dos servidores dessa casa, e me sinto muito à vontade, porque já no outro mandato nosso aqui de vereador, tive essa liberdade de poder conversar e conhecer, né, o grau de comprometimento, como disse, e a qualidade técnica, profissional e o conhecimento desses servidores, que nos dão a tranquilidade para podermos estar aqui conversando e debatendo com a nossa comunidade esses assuntos. Nós falamos também, e exemplificamos aqui, até mesmo a arrecadação de taxas e contribuições que não atendem à demanda daquilo que gera. E citamos como exemplo a CIP, que é a contribuição da iluminação pública, né? Não cobra o custo da iluminação pública, e a taxa de coleta de lixo também não. Então isso depois ela é subsidiada ainda, ela é completada ainda com os recursos livres do município. E tudo isso nós estamos conversando aqui para que a gente compreenda de uma maneira bem mais simples de que forma se comporta a administração pública, os seus recursos, né, da forma que se apresenta no orçamento, e lembrando, como disse, de que dentro depois daquilo que o financeiro nos demonstra, daquilo que está realmente disponível, arrecadado, é que vai se executar tudo aquilo que está se planejando aqui, que vai constar futuramente, já está na casa, né, Cláudia? A LDO entrou ontem, a lei de diretriz orçamentária também já chegou na casa. Conversei com o presidente da comissão
do Conselho Municipal de Saúde, mas eu tenho também observado aqui, secretário Prudêncio, nos falta documento nesse projeto, porque não foi objeto de apreciação de vários conselhos deliberativos. E nos parece a necessidade, né, de que nós tivemos conversando aqui, de que precisamos da ata de apreciação do Conselho de Educação, do Conselho de Saúde, do Conselho de Desenvolvimento Rural, né, e Desenvolvimento Social. Nós precisamos desses documentos, né, não veio juntado ao projeto. O expediente, acredito que está providenciando, já providenciou hoje quando conversamos, de enviar ao Executivo. Eu estou falando aqui para que o senhor dê celeridade, até pelo prazo que a gente tem aqui, de dar andamento no parecer dessa proposta. Vejo, senhor presidente, vereador Wilson, que a manifestação do Conselho de Saúde que encaminhou agora para apreciação o pedido de prorrogação de prazo, entendo que deve ser analisado e verificar dentro das nossas disponibilidades, e principalmente dentro da legalidade, para que nós temos até 30 de setembro para votar. Acredito que podemos ainda dar uma determinada elasticidade, mas não pode ser muito. E por isso falei para o presidente também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que o Olívio, ex-vereador Olívio, para que também pudesse verificar da melhor maneira possível o que dá para fazer ainda, para que juntássemos esses documentos aqui que ainda não constam aqui. Então, vou concluindo por aqui, senhor presidente, dizendo e nos colocando à disposição. Eu não sei quantas páginas tem aqui, para os senhores terem uma ideia. Esse é o projeto de lei. Nós estivemos conversando aqui sobre, e destacando, 500 e poucas páginas, destacando alguns pontos que entendemos necessário discutir e apresentar alguma sugestão ao Poder Executivo para que se dê da melhor forma possível o andamento e a execução de tudo isso que é proposto nesse projeto de lei. Senhor presidente, então, num primeiro momento era isso. Muito obrigado. Feita a explanação pelo relator, vereador Clemente, eu abro a palavra aos senhores vereadores que gostariam de usar. Por 3 minutos, mesmo tempo que os vereadores terão, a comunidade também terá 3 minutos. Vereador Clemente, está à sua disposição a palavra. Senhor presidente, eu usei no primeiro momento a palavra na questão da relatoria para dissertar sobre o que era esse projeto de lei do plano plurianual. Mas eu, na condição de vereador também, passo a observar algumas questões aqui que é preciso, de certa forma, nos atermos e conversar também sobre isso. Eu vejo em alguns pontos, nos parece, secretário Prudêncio, de forma bastante subjetiva, aquelas ações que estão aqui elencadas, né? Uma não direcionada. Não estou falando em direcionar ou carimbar o recurso. Estou falando numa definição, em alguns que a gente tem aqui, nós vamos depois documentar isso, mas que nos parece que há uma necessidade de deixar de forma mais clara aonde é que nós podemos fazer essas ações. Então, esta é uma observação minha como vereador, e nós buscamos, agora o senhor estava aqui com a gente buscava alguns pontos ali e identificando. Obviamente que eu compreendo, que nem eu disse, o tamanho do trabalho que foi feito e elaborado, e não estou aqui diminuindo, desprestigiando, não compreendo assim. Apenas tudo que a gente faz é tentando contribuir para melhorar, porque todos nós aqui somos
uruguaianenses, somos nós que vamos receber os reflexos de tudo isso aqui que está sendo feito, e que bom que a gente consegue contar aqui com determinados segmentos da sociedade, mesmo como registrou o presidente da comissão, o vereador Wilson, com o tempo instável, com chuva, um pouco de frio, mas o rito processual nos obriga nesse momento a fazer isso. Então, esse pequeno registro aqui, para que a gente possa corrigir. Nós estamos falando do PPA, que são para 4 anos, o plano plurianual, né, 2018, 19, 20 e 21. Mas nós nos atemos ali um exemplo no ano de 2018, quando eu falei, apenas para que a gente conversasse sobre o que era, para dar o exemplo do primeiro ano dele. Obviamente que as ações estão aqui e o plano prevendo esses 4 anos. Mas eu tenho certeza que foi uma explanação breve, mas que a gente conseguiu transmitir algumas informações e de conhecimento, como disse, que o plano plurianual envolve os 4 anos, aí, como estamos registrando, de 2018 a 2021. Obrigado. Usou a palavra o vereador Clemente Correia. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Nenhum mais quer fazer uso da palavra? Vamos passar ao plenário. Pela ordem de inscrição, Luciane Lopes, representando o CDL. Eu posso ir na tribuna, presidente? Pode fazer uso da tribuna. Obrigada. Não. Boa noite, presidente desta casa, vereador Fernando Tarragona, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Wilson Brites, o relator desta comissão, vereador Clemente Correia, demais vereadores, amigos de longa data, que é um prazer encontrá-los aqui novamente. Eu gostaria de cumprimentar rapidamente, presidente, a nossa diretora de eventos da CDL Uruguaiana, Enilda Barreto, que hoje nos acompanha, ao diretor Manuel Barreto, o diretor do Cindy Lojas, o diretor financeiro, a nossa amiga Gladys Davins, que é executiva da BTI Uruguaiana. Cumprimento também o secretário Prudêncio, que hoje está aqui participando dessa audiência. Dizer aos senhores que, com muita tranquilidade, Clemente, eu falava agora que nós falamos muito à vontade quando nós falamos com os amigos vereadores. Eu digo isso porque eu me sinto muito à vontade em defender esta terra. Sou nascida e criada em Uruguaiana, sou cria daqui e eu quero desenvolvimento para a nossa cidade. Mas o que me traz aqui, presidente, é em relação ao plano plurianual, que eu já manifestei o interesse da CDL em ajudar, em colaborar para o plano 2018-2021. Dizer aos senhores que eu, como venho do varejo, dizer aos senhores que quando nós estamos com dificuldade financeira nas nossas lojas, nós fizemos primeiramente uma estruturação de despesas. E tem uma hora, senhores, que essa despesa não consegue mais ser diminuída. Tem uma hora que nós não temos mais como fazer diminuir. E aí, nós temos que fazer aumentar a venda. E aí nós temos que usar a criatividade, novas ações, pensar fora da caixa para que a venda melhore. Tem uma hora que não tem mais o que fazer. E eu trago este relato em relação ao varejo para os senhores, porque nós temos que pensar, como uruguaianenses, o que nós podemos fazer para o município melhorar as suas finanças. O plano plurianual, ele veio justamente para nós organizarmos o município para os próximos 4 anos. Mas aí eu pergunto aos senhores vereadores da comunidade, o que nós vamos fazer para melhorar o rendimento da nossa cidade? E por isso,
é que eu defendo, a CDL Uruguaiana defende, a BTI defende, o Cindy Lojas defende que nós tenhamos que pensar em desenvolvimento. E nós temos que pensar em desenvolvimento com foco nele. Não adianta nós chegarmos aqui e dizermos, vereador Clemente, não temos dinheiro para a saúde, não temos dinheiro para a infraestrutura, não temos dinheiro para a educação, não temos dinheiro para N coisas. E aí, o que nós vamos fazer para isso? Nós estamos pensando em Uruguaiana para daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos? Então, presidente, eu sei que eu tenho um tempo bem exíguo, mas eu gostaria de deixar para o senhor, como o senhor pediu, que deixasse por escrito a intenção dessas entidades de que seja manifestado no plano plurianual uma verba para desenvolvimento. Está tudo escrito aqui, eu entrego nas mãos do presidente e eu deixo para os senhores pensarem de que maneira nós podemos fazer o Uruguaiana desenvolver. Hoje, eu entendo que o turismo é um foco determinante para que Uruguaiana seja uma cidade melhor para os nossos filhos. E nós devemos trabalhar nesse sentido. Trazer o turismo para cá, o turismo de compras, o turismo religioso, o turismo de passagem para o litoral, seja como for, mas nós temos que ter um foco no desenvolvimento nesse sentido. Agradeço imensamente poder usar dessa tribuna e eu espero que nós possamos colaborar, presidente. Estamos de portas abertas na nossa CDL para que nós possamos colaborar ainda mais na construção deste plano plurianual. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Agradeço a sua participação e esta comissão de finanças está à disposição de toda a comunidade para a qualquer momento usá-la e fazer parte das reuniões, assim como esta casa também. Eu passo arquivar junto com ela. Pela ordem de inscrição, Gladys Vince, representando a BTI. Boa noite a todos. Para não demorar muito, eu acho que eu vou reforçar o que a Luciane falou. Nós precisamos pensar em desenvolvimento. Nós não podemos seguir pensando só em que vamos usar o dinheiro se ele não vai produzir para tal, né? E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão que a gente já levou na biblioteca pública quando foi apresentado para a prefeitura, porque a gente não veio somente aqui, senão também foi na biblioteca. E se talvez tentar levar para as secretarias e incluso para esta casa, se vocês me permitem, e nos der a redução de despesas. Não podemos, se a gente pensa que estamos sem dinheiro, se a gente fizesse isso em casa, a primeira coisa que iria parar são com os luxos e ver o que pode gastar ou aproveitar a mais do que tem em casa para tudo isso. Então eu acho que, além de pensar que nós temos que desenvolver, eu vou pegar um pedacinho dela do início, da reestruturação, e eu peço para vocês, incluso assim como a gente já falou isso até para o secretário, né? Vamos, quem sabe, repensar em algumas estruturas que a gente tem, fazê-las mais enxutas e mais produtivas, né? Até em algum momento você falou, o orçamento que tem na Câmara. Eu sei que geralmente sobra dinheiro. Quem sabe por que não fazer do orçamento da Câmara que sobra um pouco mais ainda e poder ser utilizado em algum lugar onde esteja faltando, como na segurança aqui na cidade, né? Então, talvez a gente necessite repensar também e aí aproveitar que a Câmara está, talvez poderá em pauta de análise a lei orgânica de Uruguaiana, repensar se necessita ser 6% o orçamento para a Câmara e se a gente não consiga ajustar um pouquinho menos, porque se o limite nacional a gente sabe, isso não significa que a gente tenha a obrigação de gastar, né? Quem sabe a gente pense em algum jeito de poder aproveitar o dinheiro um pouco mais, gastar menos e produzir mais. Só isso, obrigada. Obrigado pela participação, a senhora Gladys Vince, representando a BTI. Pela ordem de inscrição, senhor Olímpio Freitas,
representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, deputados representados aqui, nós entendemos que não há necessidade de apresentar formalmente. Pergunto se até na sexta-feira poderíamos então apresentar de forma mais detalhada o que nós proponemos aqui, nesta casa. Nós, como representantes dos trabalhadores rurais, não só assalariados, mas também os agricultores familiares, agropecuaristas, trazemos a preocupação de que o Conselho de Desenvolvimento Rural, hoje tivemos uma audiência do vereador Clemente conosco, na Prefeitura Municipal, e expomos a dificuldade que a área rural vai enfrentar em razão de que aquele conselho não tem receitas, ou se tem são significantes. Por exemplo, a registro de marcas sinais é significante. Patrulha agrícola é significante pelo alto grau de depreciação que está o patrimônio da patrulha agrícola rural. E que poderia produzir muito mais se o município tivesse um mínimo de investimento dela anualmente nos seus equipamentos. Para os senhores terem ideia, a outra receita, que é a maior de todas, é a floresta municipal, que nós sabemos que foi destinada por doação por R$300 e a legislação, o senhor sabe tanto quanto eu, previa que toda a venda daquela madeira deveria ser receita do Fundo de Desenvolvimento Rural. Portanto, nós tivemos um brutal corte nas nossas receitas. E nós não podemos imaginar a área rural, não só a questão das estradas vicinais, são dramáticas a situação, e eu não estou aqui falando dos proprietários, porque nós estamos falando de trabalhadores rurais, que todos têm seu carinho, que precisam ter lá nos fundos, nos campos, né? Para o socorro de suas famílias, para os passeios, para a sua necessidade de transporte, em que acabam com esses carros nas estradas vicinais. E que nós perdemos, eu creio que a gente deve perder mais de 10% da produção, se vocês andaram, senhores vereadores, pelas rodovias, vereadora, né? A gente viu assim o alto grau de perda da porcentagem de arroz dos caminhões e se detonam todos os caminhões. Pensando também que a agricultura familiar precisa, na grande maioria, de pelo menos água nas suas propriedades para abastecimento dos animais, que pode fazer isso com pequenos açudes, e houve recursos federais que se perdeu nesse município, o município não tinha para colocar contrapartida. Pensando na cooperativa dos produtores de leite, que é regional, perdeu R$400 mil, o município não colocou um pouco mais de 30 mil, que era a contrapartida. A gente fica pensando o que a gente pode fazer por isso. A única coisa é vir aqui e reivindicar. Reivindicar que nós pensamos que essa patrulha agrícola tem que ser, sim, melhor implementada. Substituir equipamentos onde há tratores, vereador Clemente, que tem o dobro da capacidade para um implemento que está arrastando. Destrói o implemento, gasta combustível e perde tempo. Nós temos máquinas na patrulha agrícola que, se com um pouco mais de implementos, do tipo uma lâmina niveladora ou com script, poderiam fazer esses pequenos assuntos e podiam, inclusive, fazer a manutenção de estradas vicinais, né, meu pessoal? A Rádio Sancho Miguel, Vila das Chacras, João Arregue, enfim, Vila do Açúcar. Porque não são grandes trechos. Os grandes trechos hoje os produtores rurais fazem, com seus próprios recursos. Mas eu não falo por eles, eu falo por trabalhador rural. Mas é bom lembrar disso. E de lá veio o ICMS, né? Que de lá vem uma série de recursos, e o ITR, o Imposto Territorial Rural. A gente pode imaginar que não se aplica a maioria desses recursos lá. Onde é que se aplica o IPTU? Área urbana. Onde é que se aplicar o ITR? Lá, área rural, problema sua grande quantidade. Por fim, nós queremos lembrar aqui que todos os senhores conhecem e devem até acompanhar os jogos da juventude rural. Se fala os jogos da Emater, não é jogo da Emater. A Emater apenas conduz. Não há uma moeda e nunca houve no governo do Estado para esses jogos. E essa gurizada, eu digo, não, os menos de 40 anos, eles põem o seu próprio bolso todo investimento para ir lá participar. Porque esses jogos têm uma finalidade de integração muito bacana, bonita. E essa casa não pode deixar de lembrar disso na hora de compor o seu orçamento. E, por outro lado, nós temos a pior das dificuldades. Nós temos em Uruguaiana uma gestão de mais de 80% dos nossos lotes de granjeiros de outros municípios. Isso é perda de dinheiro. Isso é jogar dinheiro para Porto Alegre, para Grande Canoas e outros municípios. Isso é recurso do consumidor daqui que sai para fora. Isso é perda de recurso. Isso é perder orçamento. Isso é perder receita. E que a gente precisa, sim, de irrigação às comunidades rurais. E aí vem o discurso de sempre, que não funciona, só funciona para a gente silenciar. Façam postos comunitários. Aí pergunto para os senhores, como faríamos para colocar um posto comunitário para uma propriedade que está 30, 40 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros do morador? Como é que faríamos? Está mais pesado o cabo que o martelo. Temos que pensar, sim, em postos que não precisam ser de alta vazão, mas que não sejam
esse sentido comunitário de 5, 6, 8 propriedades. Nós temos distância muito longe. Quem sabe a gente pensa em postos nas escolas do interior e que de lá se possa fazer distribuição para os propriedades, como é o caso do Embarraco, não é o caso da Vila da Chácara, mas é o caso de uma regra, é o caso das Três Bocas, de uma vila. Nós com certeza estaríamos dando um grande grau de contribuição para que se produzisse mais hortifruti granjeiros aqui, se fixasse mais venda dentro do município. Então essa é a nossa fala. Se necessário for, a gente pode detalhar esses equipamentos que nós imaginamos que devam sim serem adquiridos ao longo desses 4 anos para que a nossa família agrícola não só atenda os pequenos produtores, mas também as transnacionais e também facilitando a produção agropecuária dos agricultores familiares. Isso é determinante. Se os senhores investigarem os dados, não há uma propriedade de agricultor familiar que não gere pelo menos 100% a mais de geração de postos de trabalho do que as grandes propriedades, o grau de mecanização. Obrigado. Agradeço a participação do Olívio Freitas, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, e é dessa forma que esta casa busca ouvir toda a comunidade uruguaiense para que a gente consiga elevar as emendas a esse projeto, para que esses 4 anos a gente consiga fazer uma administração mais justa e direta a todas as classes, a todos os segmentos, que eles sejam beneficiados através das nossas ações, das ações da comunidade, das ações do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Próximo inscrito, vereador Renato Correia, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Seremos 12, então. Candidato a vereador. Seremos 12. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eminente relator, vereador Clemente, assistência aos meus conselheiros que me acompanham aqui, o Olívio, o Atanásio e também o Pica. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade que o vereador Clemente nos deu ontem da gente conversar sobre esta matéria que é o PPA. Nós sabemos que o que nós estamos decidindo neste ano, ele terá validade para os próximos 3 anos da atual gestão e já a gestão que virá no seu primeiro ano, lá em 2021. O fato do nosso pedido, ele é bem singelo. Primeiro, para que as nossas comissões de fiscalização e orçamentária tivessem o tempo adequado para analisar essa matéria, já teremos a primeira reunião na semana que vem, e para coincidir com as próximas 2 reuniões do Conselho, que será a segunda do mês, agora dia 30, e a 1ª de setembro, no dia 6. Portanto, prazo plenamente executível para nós analisarmos uma matéria complexa como essa. Tem alguns aspectos que eu gostaria de colocar para os senhores vereadores, porque eu sei que o debate será aqui, depois da aprovação do plenário do Conselho. Algumas preocupações que nós temos, com alguns cortes que nós estamos observando nessa proposta, alguns de contingenciamento, que nos preocupa muito, e também uma desestruturação de alguns serviços, especificamente na área da saúde, na questão específica de organograma. Eu quero deixar aqui essa reivindicação, que a gente restabeleça isso o quanto antes. Não tem como tu comandar e trabalhar com uma secretaria sem o seu organograma devidamente trabalhando não só quantitativamente, mas qualitativamente dentro do organograma que estabelece essas regras. Os outros aspectos são de que, como nós estamos analisando uma peça que é para os próximos 4 anos, 3 anos desse do próximo governo que virá, de algumas adequações que nós entendemos seja necessário serem feitas de forma adequada para que a gente não tenha maiores preocupações e maiores prejuízos como a gente tem hoje. E nós sabemos que, especificamente, quando se fala de saúde, quando se tem cortes e contingenciamento, alguém lá na ponta vai deixar de ser atendido, ou vai deixar de se fazer algum procedimento. Nós temos um grande desafio, que é agora a inauguração da UPA. Nós sabemos com todas as dificuldades que o município está tendo, se não fizer até o dia 4 de setembro a inauguração e a abertura e a implementação do serviço, pagará uma multa de R$10 mil por dia,
se não inaugurar no dia 4, o prazo é até o dia 4. E agora, no dia 24, por isso também o motivo do nosso pedido, e eu, inclusive, quero deixar o convite para a comissão e para os vereadores, se quiserem nos acompanhar, é muito importante. Nós recebemos uma convocação de uma denúncia que nós encaminhamos ainda no ano passado ao Ministério Público Federal. E agora o procurador convocou para o dia 24 2 audiências num processo civil público. Uma às 15 horas, que vai tratar especificamente do problema cirurgias eletivas em Uruguai, que é uma situação muito séria que nós temos. Nós temos uma grande demanda reprimida que não está nem saindo para fora e nem sendo atendida aqui. E nós precisamos resolver isso. Né? E às 16 horas, no mesmo dia, nós teremos uma segunda audiência e estará presente a Santa Casa, o Conselho Municipal de Saúde e a 10ª Coordenadoria Regional. Nas 2 audiências. E a segunda, que será às 16, é para tratar especificamente do problema TFD, ou seja, atendimento fora do município. Então, esses são aspectos importantes que eu gostaria de, inclusive, deixar o convite. Seria muito importante que a Comissão de Saúde estivesse conosco e aqueles vereadores que quiserem acompanhar, dia 24, às 15 horas e às 16 horas, no Ministério Público Federal. E, por derradeiro, deixar aqui o convite. Agora, para o dia 11, nós teremos uma conferência, a primeira conferência municipal de saúde, né, que nós vamos fazer, que é exatamente para tratarmos dos assuntos não só do município, mas também da região. E isso é muito importante para todos nós. Então já fica o convite aqui para o dia 11 dessa conferência, aqui no nosso teatro, né, onde nós já estamos preparando o material para receber os delegados, com uma parceria também com a Unipampa e com outras entidades que nos ajudam. Então, mais uma vez agradecer e deixar aqui, então, este convite para a nossa conferência e para essa audiência que vai ser de extrema importância para nós resolver definitivamente esse problema que nós temos das cirurgias eletivas, até porque o município renovou o contrato, fez um contrato em janeiro, onde está previsto R$100 mil para cirurgias eletivas e o hospital não conseguiu cumprir 50% disso ainda. Todos os meses, agora veio o relatório hoje, né, Olívio? De R$100 mil, conseguiram cumprir 40%. Chegaram recém agora, 7 meses depois, a 40% do procedimento. Algumas áreas ainda zeradas, né? Como a área de urologia e traumatologia, nós estamos com um problema muito sério, porque não temos urologista na cidade e temos 5 traumatologistas e não conseguimos adequar a demanda necessária com os profissionais que nós temos aqui na cidade, com todo o material à disposição, espaço físico adequado, e não conseguimos cumprir, né, esse convênio que prevê R$100 mil, nós não conseguimos chegar ainda a 50 mil e alguns procedimentos totalmente zerados. Obrigado pela paciência e pelo espaço. Agradeço a participação do Renato Correia, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Coloco à disposição dos senhores vereadores a palavra, tá? Que alguém queira usar. E então, ao próximo inscrito, secretário de Planejamento, senhor Prudêncio. Por 3 minutos, podendo se espichar um pouquinho. Boa noite, senhor presidente da comissão. Vereador Wilson Briggs, presidente dessa casa, doutor Fernando Aragô, senhor vereador relator Clemente, aos demais vereadores, as entidades aqui presentes e ao público em geral. Vou tentar fazer um apanhado rápido geral, colocado pelas situações colocadas pelo senhor relator. Realmente nós conversamos antes e a questão das atas que não estão presentes, a gente era de nosso conhecimento, já cobramos anteriormente de vir esse projeto às secretarias responsáveis que têm o trabalho em conjunto com esses conselhos, que providenciassem da maneira mais rápida. E sabemos que eles estão dando um encaminhamento, infelizmente até o momento não possuímos essas atas, mas tão logo elas cheguem em nossas mãos, será remetida a essa casa. Quanto à questão da formação dos títulos, das demandas, das metas que é aí, vereador, realmente até a gente se passa em muitas coisas. Eu, para revisar esse documento de 500 páginas, não foi fácil, trabalhando direto com o Zé Márcio e outras atividades que a gente tem, e realmente
muitas coisas faltam clareza. Concordo plenamente com o senhor, na qual nos colocamos à disposição para, em conjunto, ou sugestão dos senhores, que a gente adapte melhor essas questões para que fiquem mais objetivas e mais claras, né? E quanto às questões colocadas em vários momentos, na área de turismo, na área de infraestrutura, na área de saúde, como o senhor bem colocou, nós temos alguns vínculos, principalmente na educação e saúde, que são sagrados. Não tem como mexer por força de lei e eles muitas vezes não são suficientes. E o que me preocupa muito é o que sobra. Realmente, se é o cálculo, digamos assim, simplificado, se fôssemos dividir o bolo, olha o que sobra, né? Então, uma das secretarias que me preocupa muito é a infraestrutura. Uma secretaria que tem que cuidar de toda a cidade, de todo o município, de toda a nossa área, e não é pouco. E eu vivo dizendo, até porque eu tive experiência dentro dessa secretaria, uma secretaria que, no mínimo hoje, no interior do município, nós temos mais de 1.200 quilômetros de estradas vicinais. Como se mantém isso? Vou ser realista, não tem como manter. Não tem como nós darmos condições adequadas, a não ser com planejamento, trabalhar, que nós já apontamos algumas coisas do plano diretor, para melhorar essas condições. Temos que sim fazer hierarquias de vias no interior do município, como nós temos uma via principal, a Presidente Vargas, e alguns bretes que são principais, fazer essas artérias com manutenção permanente para que as coisas andem melhores. Agora, nós cuidar de 1.200, 1.400 quilômetros de frente, com o parque de máquina que nós temos, com o número de funcionários e com a dificuldade dessas distâncias e, enfim, da intempérie, da estrutura que nós temos na área rural, é praticamente impossível, com recursos próprios, né? E a Secretaria de Obras é uma. Trabalha única e exclusivamente com recursos próprios. Não possui um recurso vinculado, né? Quanto à área de turismo e qualquer outra área que venha trazer projetos de desenvolvimento, é óbvio que eles serão bem aceitos e serão desenvolvidos. Eu convido até a hora que dispor do tempo, para a gente combinar, nós temos um documento que foi levado nesse PPA em conta e que a lei pede, que se chama Plano Diretor. E lá nós temos as diretrizes que esse plano diretor colocou numa perspectiva de 20 anos. E essas questões de desenvolvimento são fundamentais. O plano diretor hoje deixou de ser meramente normativo, mas para ter objetividade e visão do que vai acontecer daqui para frente. E essas ações se darão a curto, médio e longo prazo. E o turismo, se sabe, que é um fato muito importante e relevante, só que é um processo muito lento. E nós, eu me atrevo a dizer, ainda não iniciamos. Então, está mais do que na hora da gente tomar essas providências. Então, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Planejamento se coloca à disposição não só dos senhores vereadores, como das entidades de toda a comunidade, para que juntos possamos elaborar um documento que eu sempre tive como ideia, como uma peça de ficção científica, que ele se torne real dentro das possibilidades financeiras, atreladas às possibilidades financeiras, e que não façamos desse documento uma peça imaginatória e, feito ele, aprovado por essa casa, estará tudo resolvido. Obrigado. Agradeço a participação do secretário Prudêncio. E antes de encerrar esta reunião, a comissão vai se reunir e analisar o pedido dos prazos legais, o pedido do prazo que até que venha a documentação e seja apresentada a esta casa, para que, e se dentro dos prazos legais, nós com certeza faremos a prorrogação até o final do mês, até onde a lei nos permite. Com certeza terão entendimento dos nobres pares, da comissão e dessa casa, através do senhor presidente, senhor vereador Fernando Tarragão. E as emendas, eu solicito que todos aqueles que gostariam de fazer as emendas, que conduzam até o vereador Clemente, que é o relator, até sexta-feira, para apresentar a vocês. Os senhores poderão encaminhar essas emendas. Tá bem? Não precisa ser protocolar na casa, é somente passar ao vereador que ele... Tem que protocolar? Me socorre aqui a Cláudia Simas, tem que protocolar. Tá bem? Ficou entendido? Eu agradeço a participação de todos os senhores, agradeço a participação dos vereadores, da comunidade que esteve presente nessa
nesta noite chuvosa e fria, e invocando o nome de Deus para por encerrar a presente sessão.